Muito bem. Muito bem. Bom, caros amigos moçambicanos, estivemos há pouco tempo a fazer uma live em inglês. E fizemos em inglês que era exatamente para podermos alcançar onde é o foco de todo o debate essencial em África agora, que é o debate sobre o deadline ou o prazo que o movimento March and March deu para que todos os imigrantes ilegais, entre aspas, ilegais, porque na prática não é isso que se vai verificar, abandonarem o país, naturalmente, que ficam reticências para o espaço aberto para excessos, para espaço aberto para os aproveitamentos, para o espaço aberto para que tudo que for imigrante, ilegal ou legal, seja tratado da mesma maneira. Então, qual era a mensagem que nós passamos para a África do Sul, onde tem cerca de 60 milhões de pessoas que falam inglês? Nigéria fala inglês, Malawi fala inglês, Tanzânia fala inglês, Botsuana fala inglês, Lesotho fala inglês, Zâmbia fala inglês, excetuando, digamos, alguns países, como Angola, mas o peso dos angolanos na África do Sul não é muito grande, como, por exemplo, dos nigerianos ou dos malawianos. Os moçambicanos, cabo-verdianos, o peso é menor. Então, tínhamos que fazer uma mensagem na língua que pudesse chegar, digamos, à maior parte das pessoas envolvidas neste risco potencial de haver um derramamento de sangue na África do Sul. Bom, não vou ler a mensagem toda, mas a mensagem essencial é o incentivo que queria dar para a oração global, que eu chamei oração global para a África do Sul e pela Mãe África. Eu digo África do Sul e pela Mãe África, porque o problema não é propriamente pelos riscos de xenofobia na África do Sul. É o que aquilo que vai acontecer na África do Sul representa para toda a África. Qual é que é o valor simbólico
que a xenofobia na África do Sul transmite para toda a África. Esta África que nós queremos grande, esta África de gigantes históricos, de embandeiros, como Nelson Mandela, como Thabo Mbeki, como Oliver Tambo, como Eduardo Mondlane. Estes grandes embandeiros de uma África unida. Como dizia Eduardo Mondlane, a África só será livre se cada um dos africanos olhar um para o outro como um. Esta África que o Thabo Mbeki dizia, é um bom dia para ser africano. Isto é um bom dia para ser africano. Então, esta nuvem que está a passar pela África, derramamento de sangue, isto que está a passar, essa atmosfera fúnebre, essa atmosfera mortífera que está a passar para a África do Sul, é preciso travá-la. Por que agora estamos a falar da oração? Estamos a falar da oração porque, conforme eu disse, são dezenas de debates, são muitas lágrimas, muitos rogos, muitos choros, são muitas cartas, dezenas de cartas para o governo sul-africano, para o parlamento sul-africano, para os partidos que fazem parte do parlamento, para instituições ligadas a direitos humanos na África do Sul, em África, nas Nações Unidas. É muito papel que foi gasto. É muito debate que foi feito. São muitos argumentos humanos que foram, digamos, colocados na mesa. São muitas fundamentações. São muitas teses e contrateses. São muitos argumentos e contra-argumentos. São muitos protestos e contra-protestos. Foram muitas reclamações. Foram muito derramamento de sangue prévio. Foram muitas lágrimas que correram pelas faces de muitas mães, muitos pais. Foi muito desespero que foi exposto para tentar demover, para tentar que voltemos atrás. Então, na minha ótica, hoje estamos já no limite, às 0 horas do dia 30 e 1 segundo, considera-se que estão abertas as portas, os portões do inferno, para que tenha acesso aos seres humanos. E a questão é, já esgotamos a sabedoria humana, já esgotamos as cartas, já esgotamos os debates. O que nos resta, meus irmãos? É aí que eu faço este convite para toda a África, faço este convite para todos os africanos que estão no continente e assim também aqueles que estão na diáspora, para que, chegado o momento de exaustão, de esgotamento de todos os instrumentos intelectuais, institucionais, jurídicos, diplomáticos, emocionais, chegada a exaustão e ao fim de todas as qualidades, todas as habilidades humanas, eu, Venâncio Mondlane, presidente do Anamola, conhecido em Moçambique como VM7 e conhecido também como President of the People, ou Presidente do Povo, eu venho aqui comunicar a toda a África, todos os africanos, o seguinte: para todos aqueles que são os filhos da Mãe África, desta Mãe África que nós queremos grande e gloriosa. Esta Mãe África que foi o berço das grandes civilizações. Esta Mãe África, onde José, o grande profeta José, veio cá amadurecer em África.
Esta mãe África, onde Jesus Cristo também veio se esconder da grande perseguição que estava sofrendo quando ainda era jovem. É nesta mãe África onde se encontraram os registros arqueológicos mais antigos da existência da humanidade. É nesta mãe África, grande e gloriosa, que eu falo para os filhos da mesma. Estes filhos desta África, que não interessa se a sua pele é escura como carvão, não interessa se a sua pele é menos escura como chocolate, não interessa se a sua pele é clara como, por exemplo, uma folha seca. Não interessa se te chamam amarelo, branco, preto, chino, indiano. Não interessa. O que importa, se você é filho da mãe África, significa que o teu sangue, ele carrega uma história. Your blood carry the same story. Carrega a mesma história. Esta história gloriosa que eu estive aqui a dizer. Essa história que é o berço de toda a humanidade. África. Se você é filho desta África, então esta mensagem é mesmo para ti. Se você é cristão, se você é muçulmano, se você é hindu, se você tem qualquer outra fé, religião, credo, não interessa. Essa mensagem é para todos nós. E como dizia, esgotados todos os recursos humanos, esgotados todos os saberes humanos, esgotados todos os instrumentos diplomáticos, todos os instrumentos técnicos, científicos, intelectuais, seja lá qual for, esgotados todas essas capacidades. Chegou a altura, meus irmãos, de nós entrarmos na arena espiritual. Chegou a altura de irmos onde temos a linha do limite das possibilidades humanas. Chegou a altura de entrarmos na arena das impossibilidades. Chegou a altura de entrarmos na arena do misterioso, do desconhecido. Mas que esse desconhecido alcança-se pela oração. E esse desconhecido é que faz com que o conhecido possa ser ou possa existir. Então, o meu convite é para toda a África, todos os africanos, todos os filhos desta mãe África grande e gloriosa, para dobrar os seus joelhos e orar, porque estamos a entrar num momento complicado. 0h01 do dia 30, o inferno quer abrir as suas portas em direção à África do Sul. Mas tudo isto para envergonhar a própria África, para provar que os africanos nunca se vão unir, para provar que os africanos são primários, para provar que os africanos só se matam uns aos outros, para provar que os africanos ainda estão na idade primitiva da pedra. Então nós temos que entrar na arena espiritual e parar essa nuvem infernal, mortífera, que quer cobrir a África do Sul. Nós temos que fechar essas comportas, temos que fechar essas portas, temos que fechar essas muralhas que querem fazer derramamento de sangue na África do Sul. Esta mensagem é para você, que ainda acha que há esperança quando a esperança humana termina. Quando você acha e tem certeza que há possibilidades que começam quando a impossibilidade humana se impõe. Então você que acredita nisso, e creio que você crê, chegou a altura de entrarmos na arena espiritual. Toda a África, todos os africanos, às 0h de hoje, temos que entrar em oração. Dobra os seus joelhos se quiser, fica de pé, fica deitado, mas você tem que entrar
na arena espiritual para a salvação da Mãe África. A Mãe África, aquela que pariu a ti, que pariu a mim, que pariu este espaço maravilhoso, generoso, com riquezas imensas, com história incrível, magnífica história que a África tem. Essa Mãe África está a precisar da nossa intervenção, está a precisar das nossas orações. Então, meus amigos, temos que parar essas comportas infernais, temos que parar essa nuvem tenebrosa, fúnebre, maligna, que quer cobrir a África do Sul e mostrar vergonha da África. Não vamos admitir. Chegou a altura de entrarmos na arena espiritual. É a altura de não só orarmos para a África, não só orarmos para os imigrantes que estão na África do Sul, mas também temos que orar pelo próprio movimento March and March. É o que eu disse em inglês. Vamos orar pelo próprio movimento March and March. Porque uma coisa boa eles fizeram. Eles despertaram que há necessidade de se refletir o que é que estamos a fazer com os nossos países. O que é que estamos a destruir dos nossos países? A destruir a indústria, a destruir a agricultura, a destruir a democracia, a implantar o caos nos nossos países, a implantar o abismo nos nossos países, a colapsar toda a estrutura dos nossos países. Alguém tinha que dizer alguma coisa. Nesse aspecto, foi positivo. Eles têm mérito. A única coisa que eu digo é que o paradigma deve mudar. Não deve marchar para o irmão moçambicano, não deve marchar para o irmão malauiano, não deve marchar para o irmão zimbabuiano. Devem pegar nas mãos do irmão moçambicano, malauiano e marchar para aqueles que representam os governos, os dirigentes, os rulers que vão a levar os nossos países ao abismo. Moçambique, que era uma das maiores potências industriais na década de 60 e 70. Moçambique, que chegou a ser uma das maiores referências de exportação de matérias-primas básicas para a Europa e para os Estados Unidos. Hoje está um abismo, está perdido, está no caos, está no mar alto, à deriva. O que está acontecendo? A África do Sul, que era a válvula de escape para essa DC. Hoje, a África do Sul mergulhada no mais profundo abismo. A economia sul-africana está a crescer agora em cerca de 1%, 1,5%. Uma economia que foi próspera cresceu a 5%. Uma economia que era o motor. Hoje, a indústria e investimento na África do Sul estão colapsando. O que estamos a fazer com os nossos países? March and March teve o mérito de dizer que temos que acordar para ver isso. É por isso que eu digo, deve haver March and March também em Moçambique, March and March também na Tanzânia, March and March também no Malawi, March and March também na Nigéria, March and March também na Zâmbia, March and March também deve acontecer na Namíbia, deve acontecer no Zimbábue, é Angola. Deve haver um March and March também. March and March para as embaixadas desses países que, escondidos na África do Sul, nada fazem para os seus próprios cidadãos. Pior, Moçambique. Ainda alguns países mandaram autocarros, mandaram aviões, mandaram meios para vir buscar os seus moçambicanos perdidos. Então, caros amigos, chegou a hora de resolvermos isto na arena espiritual. Chegou a hora de resolvermos isto aonde o impossível se impõe. E começam as possibilidades daquilo que não é humano. Por isso chegou a hora, meus irmãos, de orarmos. Chegou a hora de orarmos por África do Sul, orarmos pelo movimento March and March, orarmos pelos imigrantes legais ou ilegais, orarmos por toda a Mãe África. 0 horas de hoje, você onde estiver deve orar. Porque estamos a atravessar para o tal dia D.
E quando entrarmos no dia 30, temos que entrar com poder no espírito para parar toda nuvem mortífera, pararmos toda nuvem fúnebre, para pararmos todas as comportas da maldade que querem se abrir sobre a África do Sul. Então vamos orar para esse March and March, vamos orar pelos imigrantes, vamos orar pelos sul-africanos, pelos moçambicanos. Vamos orar para que definitivamente aqueles que são a origem da desgraça, do abismo, da decadência, da derrocada dos nossos países possam ser definitivamente afastados e a África seja verdadeiramente livre. Vamos orar para que a África alcance a verdadeira e genuína independência, para que a África seja um continente próspero, livre de autoritarismo, de ditadores, de criminosos que estão no lugar de governantes. Vamos orar para acabar o tráfico de drogas com crime organizado que está ligado a estes governos dos partidos libertadores. Vamos orar para acabar os raptos, acabarem os sequestros. Vamos orar para acabar o tráfico de órgãos humanos. Vamos orar para acabar com a prostituição infantil. Vamos orar para acabar com o tráfico de mulheres. Vamos orar para acabar com o desvio de fundos, de corrupção no Estado, de partidarização do Estado. Vamos orar para acabar com a gangsterização dos nossos Estados. Caros amigos, vamos orar, como dizia Nelson Mandela, contra aqueles que prosperaram e que prosperam com base no roubo da riqueza da África Austral, da África do Sul e da Mãe África. Caros amigos, esta foi a mensagem que eu passei em inglês para os falantes da língua inglesa. E agora estou a resumir para os falantes da língua portuguesa. 0 horas de hoje, dobra os seus joelhos. Independentemente do seu credo. Vamos orar para a África do Sul. Vamos orar pela África. Vamos orar pelos africanos. Vamos orar pela Mãe África. Esta era a mensagem que eu queria transmitir. E eu acredito que os céus vão nos ouvir. E eu acredito que aquilo que parece impossível vai ser possível. Eu acredito que as impossibilidades humanas vão nos surpreender. E eu acredito que há de ser esta fase o fim desses ciclos intermináveis de xenofobia. Tinha que chegar a este nível para que todos nós nos levantássemos e ganhássemos consciência. Que temos que apagar essa nuvem. Temos que apagar essa atmosfera, temos que apagar esse lençol maligno e mortífero que quer cobrir o nosso continente. Então, caros amigos, esta é a mensagem. Daqui a pouco, dentro de 1 hora, ponha-te a orar você sul-africano, ponha-te a orar você moçambicano, ponha-te a orar você angolano, ponha-te a orar você zimbabuiano, ponha-te a orar você do Botsuana, você do Lesoto, da Namíbia, você da Angola, da Tanzânia, você da Nigéria, da Etiópia, da Somália. Vamos todos orar. Vocês africanos todos, aqui no continente ou na diáspora, chegou a altura de orarmos pelo nosso continente, pela Mãe África. E é tudo. Um forte abraço. Um beijo. E tchau!